Você já parou para pensar por que Deus escolhe pessoas imperfeitas para cumprir seus planos? Como pode alguém cheio de falhas, marcado por mentiras e enganos, ser usado como peça fundamental na história da salvação? A vida de Jacó é um daqueles relatos bíblicos que levantam polêmicas até hoje. Afinal, estamos falando de um homem que enganou o próprio irmão, mentiu para o pai e ainda assim foi escolhido por Deus para carregar uma promessa eterna. Isso não parece contraditório? Será que Deus aprova a mentira ou há algo muito mais profundo por trás dessa história? Jacó não era apenas um personagem secundário, ele era filho de Isaque e neto de Abraão, o patriarca a quem Deus prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas, diferente do que se poderia esperar, Jacó não começou sua vida como um exemplo de fé inabalável ou caráter irrepreensível. Desde o ventre, ele já demonstrava que sua trajetória seria marcada por disputas. O próprio nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, ou suplantador, uma marca profética de sua personalidade. Alguém que buscaria a qualquer custo tomar o lugar do outro. E aqui surge a grande questão. Se Deus é justo, por que permitiria que um trapaceiro herdasse a bênção da promessa? Será que isso revela corrupção humana ou a graça divina? Antes de tirar conclusões, precisamos mergulhar nessa história cheia de reviravoltas, onde cada detalhe revela não apenas as falhas de um homem, mas o poder transformador de Deus. E eu te pergunto, você acredita que alguém como Jacó, com tantas falhas, poderia realmente ser chamado de escolhido de Deus? Continue comigo nessa jornada, porque a resposta pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Imagina a cena. Esaú chega exausto do campo, com fome, suado, quase desfalecendo. Jacó, por sua vez, está cozinhando um simples prato de lentilhas. O que deveria ser um gesto de compaixão, alimentar o irmão faminto, se transforma em uma negociação ousada e até cruel. Jacó propõe: "Venda-me hoje o teu direito de primogenitura." Esaú, sem pensar nas consequências, aceita. Assim, por um prato de comida, ele entrega algo de valor eterno. Aqui está um dos momentos mais polêmicos da Bíblia. Jacó se aproveitou da fraqueza do irmão e Esaú desprezou a bênção que carregava. Mas quem está mais errado nessa história? O que pesa mais, a astúcia de Jacó ou a negligência de Esaú? Esse episódio nos confronta com uma pergunta direta. Quantas vezes nós também trocamos coisas eternas por prazeres momentâneos? O direito de primogenitura não era apenas uma herança material, mas representava a bênção de Deus sobre a vida e a continuidade da promessa feita a Abraão. E ainda assim, Esaú abriu mão disso por um prato de lentilhas. Um ato que parece absurdo, mas que talvez reflita decisões que tomamos todos os dias, quando preferimos o imediato ao invés do eterno. Agora pense, será que você já negociou seus princípios, sua fé, ou até mesmo sua paz, em troca de algo passageiro? A história de Esaú e Jacó nos força a encarar essa realidade. E talvez o maior choque seja perceber que Deus usou justamente essa negociação polêmica como parte do cumprimento de seu plano. Mas por quê? Será que Deus já estava olhando para o coração de cada um deles? Agora chegamos a um dos episódios mais controversos da vida de Jacó: o engano contra o próprio pai, Isaque. Já idoso e com a visão debilitada, Isaque decide abençoar Esaú, seu primogênito. Mas Rebeca, que preferia Jacó, arma um plano audacioso: vestir Jacó com as roupas de Esaú e cobrir seus braços com peles de cabrito para imitar a aspereza da pele do irmão. Jacó então se aproxima do pai e mente, dizendo: "Eu sou Esaú, o teu primogênito." A cena é carregada de tensão. Isaque estranha a voz, mas sente o cheiro das roupas e o toque dos braços e acaba acreditando. Ele transfere a bênção da primogenitura a Jacó, uma bênção que não poderia ser retirada depois. Mas a grande pergunta é:
Deus realmente precisava de uma mentira para cumprir seu plano? Será que ele aprova esse tipo de atitude? Aqui entramos num dilema que muitos ainda questionam. Jacó recebeu a bênção prometida, mas através de engano. Isso mostra a astúcia humana ou a soberania divina? Talvez seja justamente aqui que a Bíblia nos mostra a diferença entre os planos de Deus e os caminhos do homem. O plano de Deus não falha, mas os meios que escolhemos podem trazer consequências dolorosas. E a reflexão é direta para nós. Quantas vezes tentamos ajudar a promessa de Deus com nossos próprios jeitos, mesmo que isso envolva atalhos errados? Vale a pena conquistar algo por engano, mesmo que pareça bênção? Essa parte da história nos provoca a olhar para dentro e perguntar: será que a forma como estamos buscando nossas vitórias realmente honra a Deus? Assim que Esaú descobre o engano, a casa de Isaque se enche de tensão e ódio. O irmão traído chora com amargura e jura: vou matar Jacó depois que meu pai morrer. Rebeca, temendo pela vida do filho, aconselha Jacó a fugir para a casa de seu tio Labão, em Harã. Assim, o homem que havia conquistado a bênção agora precisava fugir como um criminoso. Aqui vemos a ironia da vida. Jacó tinha o que sempre quis, a primogenitura e a bênção, mas não podia desfrutar disso, pois o medo e a culpa o obrigaram a abandonar tudo. Quantas vezes não acontece o mesmo conosco? Conquistamos algo de forma errada e logo percebemos que aquilo vem acompanhado de inquietação e fuga. A Bíblia não romantiza a situação. Jacó, apesar de abençoado, carrega agora o peso das consequências. Não existe vitória plena quando os caminhos são tortuosos. Isso nos leva a refletir. Quantos de nós também estamos fugindo hoje, não de pessoas, mas das consequências de escolhas precipitadas? Fugindo de dívidas, de relacionamentos quebrados, de feridas que tentamos esconder? O mais interessante é que mesmo nessa condição de fugitivo, Deus não abandona Jacó. E aqui surge uma questão intrigante. Será que a bênção de Deus nos acompanha mesmo quando erramos? Ou será que a graça divina é maior do que nossos enganos? O que acontece a seguir na vida de Jacó prova que mesmo na fuga, Deus tem maneiras surpreendentes de se revelar. Jacó, cansado e sozinho em sua fuga, encontra um lugar para descansar no deserto. Usa uma pedra como travesseiro e adormece. É nesse momento de fragilidade que ele tem uma das visões mais marcantes da Bíblia. Uma escada que alcançava ao céu, com anjos subindo e descendo por ela, e o próprio Senhor no topo, reafirmando a promessa feita a Abraão e Isaque. Deus diz a Jacó: eu estarei contigo e te guardarei, por onde quer que fores. Pense nisso. Um homem que mentiu, enganou e agora fugia da ira do irmão recebe uma revelação tão grandiosa. Isso parece justo? Por que Deus escolheria se manifestar justamente naquele momento? Talvez a resposta esteja em que a graça de Deus não é sobre merecimento, mas sobre propósito. Jacó acorda assustado e declara: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele ergue uma coluna de pedra e a unge com óleo, marcando aquele local como Betel, casa de Deus. Esse episódio mostra que, mesmo em meio à culpa e ao medo, Deus se faz presente e reafirma suas promessas. E aqui fica uma pergunta para nós. Quantas vezes achamos que Deus nos abandonou por causa de nossos erros, quando na verdade Ele está mais perto do que nunca? Será que você também já passou por momentos em que, no fundo do poço, encontrou a presença de Deus de maneira inesperada? A visão de Jacó nos lembra que não é a perfeição que atrai Deus, mas sua vontade de nos transformar. Após a visão em Betel, Jacó segue viagem até Harã, onde encontra um poço com pastores e rebanhos reunidos. É ali que seus olhos se cruzam com Raquel, filha de Labão. A Bíblia descreve esse encontro quase como uma cena de romance. Jacó, tomado pela emoção, beija Raquel e chora alto. Imagine só, um homem marcado pela fuga e pelo medo, agora é surpreendido por um amor arrebatador.
Mas, como em toda boa história, nada seria tão simples. Jacó se apresenta a Labão e decide trabalhar para ele em troca da mão de Raquel. O acordo é selado, 7 anos de serviço. O mais incrível é que a Bíblia diz que esses 7 anos pareceram apenas alguns dias por causa do amor que Jacó sentia por ela. Essa é uma das passagens mais belas sobre a força do amor verdadeiro. No entanto, o detalhe que poucos percebem é que Jacó, até esse ponto, ainda estava tentando construir sua vida com suas próprias forças, acreditando que o esforço humano poderia garantir sua felicidade. Será que ele ainda não havia entendido que a promessa de Deus não depende de barganhas, mas da fidelidade divina? Aqui surge uma reflexão importante. Quantas vezes também acreditamos que nosso esforço e sacrifício são suficientes para conquistar aquilo que sonhamos? Será que não estamos deixando de confiar no tempo e na vontade de Deus? Jacó ainda aprenderia, da maneira mais dura, que a vida reserva surpresas quando tentamos controlar tudo sozinhos. Chega o grande dia. Após 7 anos de trabalho, Jacó finalmente está pronto para se casar com Raquel, a mulher que tanto amava. Mas, durante a celebração, Labão prepara um golpe inesperado. Na escuridão da noite, ele entrega a filha mais velha, Lia, no lugar de Raquel. Somente na manhã seguinte, Jacó percebe que havia sido enganado. A ironia é evidente. O homem que enganou o pai e o irmão agora experimenta na própria pele o sabor da trapaça. Jacó, o astuto, foi superado por Labão. Isso nos leva a uma reflexão inevitável. Será que aquilo que fazemos aos outros não retorna, de alguma forma, para nós mesmos? A Bíblia mostra que Jacó colheu exatamente o que plantou, o fruto do engano. Indignado, ele questiona Labão, que justifica dizendo que a tradição exigia casar primeiro a filha mais velha. Mas, como parte de um novo acordo, Jacó aceita trabalhar mais 7 anos para finalmente ter Raquel como esposa. E assim, o homem que acreditava estar no controle da sua vida, agora se vê preso em uma rede de compromissos e consequências. Esse episódio nos convida a refletir. Quantas vezes nos frustramos quando descobrimos que não podemos controlar todas as circunstâncias? Será que Deus usa até mesmo os enganos humanos para nos ensinar paciência, caráter e dependência dele? Jacó amava Raquel, mas Deus estava moldando seu coração através de provações que ele jamais imaginaria enfrentar. Após anos de trabalho e provações, Jacó começa a prosperar em Harã. Deus abençoa tudo que ele possui e seu rebanho aumenta consideravelmente. No entanto, a prosperidade não vem sem desafios. A rivalidade entre Lia e Raquel e entre seus filhos começa a gerar tensões familiares profundas. Cada esposa deseja reconhecimento e amor, e os filhos disputam atenção e favor, refletindo conflitos que surgem quando a bênção de Deus é acompanhada de responsabilidade. É interessante observar como Jacó, antes tão astuto e focado em seus próprios interesses, agora precisa lidar com a complexidade de uma família numerosa e conflitos que surgem naturalmente. Será que ele estava preparado para isso? Quanto de nós desejamos sucesso e riqueza sem considerar as responsabilidades e desafios que eles trazem? Mesmo assim, a Bíblia ressalta que Deus continuava com Jacó, garantindo que suas promessas se cumprissem. A história nos ensina que a bênção divina não elimina os problemas, mas nos dá sabedoria e força para enfrentá-los. Jacó começa a perceber que prosperidade sem Deus é instável, mas com ele, mesmo os conflitos se tornam oportunidades de aprendizado. Aqui fica a reflexão. Você está preparado para lidar com as bênçãos que Deus deseja colocar em sua vida? Ou teme os desafios que elas podem trazer? A trajetória de Jacó nos mostra que cada bênção vem acompanhada de responsabilidades e lições que moldam nosso caráter e fortalecem nossa fé. Depois de muitos anos em Harã, Jacó sente que é a hora de retornar à sua terra natal. Mas a viagem não é tranquila. Ele teme o encontro com Esaú, lembrando-se do ódio e da ameaça de morte do irmão.
Em meio ao medo e à ansiedade, Jacó se encontra sozinho à noite, e é nesse momento que acontece um dos episódios mais enigmáticos da Bíblia. Ele luta com um ser celestial até o amanhecer. A luta é intensa e prolongada, e Jacó não desiste. O ser celestial, que muitos interpretam como um anjo ou até o próprio Deus em forma humana, toca o quadril de Jacó, causando uma lesão, mas não para derrotá-lo, para transformá-lo. Jacó insiste buscando uma bênção, e é justamente nessa persistência que ele recebe uma nova identidade. Israel, aquele que luta com Deus e com os homens, e prevalece. Essa parte da história nos desafia com perguntas poderosas. Será que Deus nos permite lutar com Ele para nos moldar? Até que ponto precisamos perseverar e confrontar nossas próprias limitações para sermos transformados? Jacó, o homem que começou como enganador e fugitivo, agora se torna alguém que luta e vence, não pela força humana, mas pelo encontro com Deus. E a reflexão que fica é esta: quantas vezes em nossas vidas precisamos lutar com nossas falhas, medos e dúvidas para nos tornar quem Deus realmente deseja que sejamos? Jacó não apenas retorna à sua terra, ele volta transformado, pronto para enfrentar Esaú e reconciliar sua história. Será que você está pronto para lutar com Deus e receber a transformação que Ele deseja para você? Finalmente, Jacó chega à terra de seus pais, carregando cicatrizes físicas e emocionais, mas agora com o coração transformado. O reencontro com Esaú, que antes prometera matá-lo, é surpreendentemente pacífico. Jacó se aproxima com humildade, dividindo o grupo de seus filhos e servos, oferecendo presentes em sinal de reconciliação. Esaú corre ao encontro do irmão, abraça-o e chora, mostrando que o ódio foi superado pela graça e pelo perdão. Este momento é emblemático. Deus havia transformado Jacó e preparado o caminho para a reconciliação. A história nos ensina que, mesmo após enganos, rivalidades e medos, o perdão é possível e a restauração de relacionamentos pode acontecer. Deus não apenas cumpre suas promessas materiais, mas também promove cura no coração humano. O relato de Jacó nos deixa perguntas que ecoam até hoje. Você está disposto a enfrentar suas feridas, seus medos e suas relações quebradas? Está pronto para confiar que Deus pode transformar não apenas sua trajetória, mas também seus vínculos familiares e pessoais? Jacó nos lembra que a bênção divina não é um prêmio para os perfeitos, mas um convite para aqueles que buscam a Deus, mesmo com imperfeições e falhas. Portanto, reflita. A vida pode ter começado cheia de erros, enganos e fugas, mas com Deus, cada luta, cada desafio, cada momento de dor pode se transformar em bênção, aprendizado e reconciliação. E assim a história de Jacó se encerra, não apenas como um relato antigo, mas como um convite eterno para que cada um de nós busque transformação, perdão e a verdadeira bênção divina.